Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e esse é o PG Talks. Ao longo dos últimos episódios, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o meu colega João Paulo falar sobre direitos autorais e direitos de imagem no ambiente das edtechs e dos educadores digitais. Faltou a gente falar um pouquinho sobre marcas. Como se dá o tratamento de marcas quando um educador digital ou uma edtech resolve mencionar, citar, utilizar, reproduzir uma marca de terceiro naquele material, naquela aula, naquela apresentação que ele está elaborando. Como que o direito trata isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Posso ou não me utilizar de uma marca de terceiro numa apresentação ou numa aula que eu vou dar? Posso ou não citar uma marca de terceiro? Esse é um questionamento recorrente no mercado de educadores digitais, no mercado de edtechs. Para entender um pouco sobre como o direito trata isso, a gente precisa primeiro entender o que é marca e depois quais as principais categorias de marcas que são utilizadas por esses educadores digitais, pelas edtechs, nos seus materiais, nas suas aulas, nas suas apresentações. É isso que a gente vai fazer em primeiro lugar aqui. Então, o que é marca? Marca é basicamente um sinal distintivo que permite que o consumidor, aquela pessoa que vai atrás daquele produto ou serviço, identifique e consiga distinguir aquele determinado produto ou serviço de outros produtos ou serviços, que embora semelhantes ou parecidos, não têm a mesma origem daquele produto ou serviço que é buscado por aquele consumidor, por aquela pessoa que está em busca daquele material ou daquele serviço. Então, uma função primordial da marca, do direito de marca, da possibilidade de você ter uma marca registrada para o seu produto, é permitir uma fácil identificação por parte do seu consumidor, uma fácil distinção em relação a outros produtos eventualmente semelhantes ou parecidos. Por exemplo, se eu estiver diante de uma prateleira de supermercado com diversas garrafas com conteúdo de líquido preto e eu estiver buscando um refrigerante que é justamente preto e gasoso e eu não tiver nenhuma identificação nessas garrafas sobre qual garrafa é do produto Coca-Cola, qual garrafa é do produto Pepsi, eu eventualmente vou me confundir. Então a utilização da marca aqui, a colocação da marca no próprio rótulo permite que eu, consumidor, ao bater o olho naquela prateleira de supermercado, consiga facilmente identificar o meu refrigerante favorito. Se for Coca-Cola, eu vou diretamente no refrigerante Coca-Cola. Se for Pepsi, eu vou diretamente na Pepsi. Portanto, por esse exemplo simples, esse exemplo prático que é corriqueiro no dia de todos nós, a gente percebe essa função primordial das marcas, permitir essa distinção, permitir essa identificação da origem do produtor de determinado produto ou serviço, daquele fornecedor que vai me dar certeza sobre a qualidade e a origem daquele determinado produto ou serviço. Uma vez definido o que é marca e entendido o que é marca, a gente pode passar a adotar determinadas categorias quanto à forma de apresentação dessas marcas. E aí, se a gente olha para o que o INPI considera hoje, a gente tem algumas categorias principais relacionadas à forma de apresentação das marcas. São elas, basicamente, as marcas figurativa, marca nominativa, marca mista, marca tridimensional e marca de posição. Como a gente está falando especificamente dos educadores digitais e das escolas chamadas edtechs, escolas de tecnologia digital, a gente tem que entrar um pouco dentro das preocupações desses educadores digitais. E quais que são essas preocupações? São justamente aquelas relacionadas à reprodução de determinadas marcas. Quando a gente está falando da forma dessa reprodução, a forma dessa reprodução ou vai ser literal, literária, num livro ou num material didático, ou vai ser numa apresentação oral, num PowerPoint ou qualquer outro tipo de apresentação. Então, quando a gente está falando desse tipo de mercado, o principal é a gente olhar para as marcas, para as categorias que são nominativa, figurativa e mista, que são constantemente reproduzidas nesse tipo de material, nesse tipo de apresentação dos educadores digitais.
Bom, vamos olhar então o que são essas categorias, o que são essas formas de apresentação das marcas. Em primeiro lugar, eu mencionei com vocês a marca nominativa, certo? Então, a marca nominativa é aquela que está relacionada propriamente ao nome, a uma combinação de letras, a uma combinação de, eventualmente, números com letras, a uma combinação de palavras que vai chegar a um título, uma sigla ou a um nome que vai identificar aquele produto ou serviço. Exemplos aqui, basicamente, a gente pode reproduzir os exemplos que eu já citei aqui ao longo dos episódios. Então, Coca-Cola, o nome Coca-Cola, Pepsi, o nome Pepsi, são marcas nominativas. Mas além da marca nominativa, a gente tem também a marca figurativa, que diferentemente da marca nominativa, não é formada por uma combinação de letras, por uma combinação de palavras. Em geral, a marca nominativa se refere a uma figura, a uma imagem, a uma forma, a um símbolo que não inclui palavras. Eventualmente vai até incluir letras de outros alfabetos que não o alfabeto corrente no Brasil. Então, eventualmente, as marcas figurativas são símbolos, que são características muito simples de determinadas marcas, que permitem que o consumidor dessas marcas as identifique facilmente ao olhar para esses símbolos. Exemplos clássicos aqui, a gente tem a maçã da Apple. Quando a gente olha para a maçã da Apple, a gente sabe que aquele produto é originário da Apple. Quando a gente olha para o Globo da Rede Globo, a gente sabe que aquele produto, aquele telejornal, aquela novela foi produzido eventualmente pela Rede Globo. Por fim, como última categoria, como última forma de apresentação das marcas recorrentemente reproduzidas pelos educadores digitais, a gente tem a marca mista, que é basicamente uma combinação da marca figurativa com a marca nominativa. Então, uma marca mista, ela vai ter elementos tanto nominativos, combinações de letras, palavras, etc., quanto a inserção de figuras, de imagens. Então, vai ser basicamente um logo com a inserção de determinadas palavras, ou eventualmente as palavras que formam aquela marca nominativa de uma forma mais artística, de uma forma estilizada. Isso vai ser uma marca mista também. Como eu disse, como eu adiantei para vocês, educadores digitais recorrentemente acabam tendo que mencionar em seus conteúdos, em seus posts, em suas apresentações, em suas aulas, determinadas marcas. E na maioria das vezes, essas marcas vão ser ou uma marca mista, ou uma marca nominativa, ou uma marca figurativa. E você deve ter percebido que ao longo desse episódio, eu acabei mencionando com vocês algumas marcas nominativas, eventualmente, ou também mencionei algumas marcas figurativas. Eu poderia ter feito isso? Os educadores digitais podem fazer isso? É sobre isso que a gente está falando aqui. É na resposta a essa pergunta que a gente vai chegar a partir da análise da nossa legislação. Bom, e eu não teria usado e mencionado essas marcas aqui se eu não pudesse fazer isso. Então, a resposta para a nossa pergunta inicial é que sim, a nossa legislação permite a utilização de marcas de terceiros em determinadas obras, em determinadas construções como apresentações, aulas e materiais didáticos. Mas a gente precisa cumprir alguns requisitos para que a gente faça isso estritamente em respeito à nossa legislação de proteção de propriedade intelectual. Então, o artigo 132, inciso 5º da nossa Lei de Propriedade Industrial vai dizer o seguinte: o titular da marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo. Então veja, ao final do dispositivo legal, a gente tem as condicionantes para que esse tipo de utilização da marca seja permitida. Então, o importante aqui é a gente notar que não pode ter conotação comercial
nem gerar um prejuízo para o caráter distintivo daquela marca. Então, vejamos o que fizemos aqui ao longo desse episódio. Eu mencionei algumas marcas como a Coca-Cola, a Pepsi, a Apple e a Globo. Mas, ao me utilizar dessas menções a essas marcas de titularidade de terceiros, eu tenho certeza que você que está ouvindo esse episódio não achou que estava tomando um refrigerante, não achou que estava consumindo um computador, comprando um computador, não achou que estava comprando um determinado celular. Você certamente tinha convicção de que estava apenas ouvindo o PG Talks. Então, o caráter distintivo daquela marca não foi desrespeitado pela sua utilização durante esse episódio. É isso que não pode ser feito. Além de você não poder também explorar comercialmente aquela marca que você está citando ao longo da sua apresentação ou ao longo do seu material didático, no caso dos educadores digitais. Portanto, o que a gente pode concluir aqui é que é plenamente possível que os educadores digitais e as edtechs mencionem marcas de titularidade de terceiros em suas apresentações, em seus posts, em seus vídeos, em seus materiais didáticos, de qualquer forma que eles sejam apresentados, desde que cumpridos aqueles requisitos que a nossa legislação impõe. Quais são eles? Não se utilizar comercialmente daquela marca e não gerar um prejuízo para a distinção que aquela marca permite ao consumidor em relação a outros produtos, outros serviços. Então, cumpridos esses requisitos, não tem problema nenhum vocês mencionarem essas marcas, vocês se utilizarem dessas marcas nas suas apresentações. Desse modo, a gente chega a um cenário em que eventualmente seja interessante apenas para o educador digital demonstrar a sua boa-fé ao se utilizar daquela marca. O que ele pode fazer quanto a isso? Uma boa prática que a gente recomenda é que o educador digital, ao final do seu material didático, ali na parte de créditos ou na parte de bibliografia, mencione a titularidade daquelas marcas que foram reproduzidas ao longo do material didático, ao longo da apresentação, ao longo da aula. Então, eventualmente, eu poderia dizer Coca-Cola, marca de titularidade da empresa tal. E, exclusivamente numa demonstração de boa-fé. Isso não seria necessário, mas é uma boa prática que é sim recomendada. Se você gostou do podcast, aproveite para seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, nas melhores plataformas de áudio como PGLO, PGLAW. Se você tiver alguma sugestão para o nosso podcast, alguma sugestão de tema, por favor, escreva para info@pg.lo. E a gente se vê até o próximo episódio. Um abraço.